Bom dia, bem-vindos à Introdução à Economia, turma C, aula 2. Hoje nós vamos continuar com... A gente, na primeira aula, a maioria da aula foi a logística do curso, funcionamento, a avaliação, esse tipo de coisa, plataformas, etc. E aí, a gente teve um pouquinho do conteúdo, eu vou rever algumas das coisas que a gente viu e continuar com aqueles 10 princípios que nós tínhamos vistos. Antes disso, porém, deixa eu perguntar se alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida. Eu vou recapitular um pouquinho, porque sempre tem gente que está chegando pela primeira vez. Então, mas alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida sobre a disciplina, o curso? Então, tá bom. Então, só lembrando, aqui da minha parte tem a logística as aulas são aqui no Zoom, são sempre às 8 horas, começa às 8 horas em ponto. Eu gravo a aula, você pode assistir síncrona, que nem agora, ou você pode assistir assíncrona depois, às vezes, se tem alguma coisa acontecendo, você precisa ver depois, então dá essa flexibilidade. Está lá no YouTube, tem no canal tem uma playlist própria para essa disciplina. Deixa eu compartilhar aqui o SIGA, porque isso aqui é importante, especialmente se vocês são calouros e estão começando. Às vezes é tanta informação no começo, você não pegou. Esse negócio de SIGA, isso aqui é relativamente novo no UNB. Isso aqui foi introduzido ano passado, ano retrasado. Então, mas é um bom sistema. No começo a gente fica meio resistente, assim, mas é um bom sistema. Então, todo mundo tem acesso ao SIGA. Você tem uma senha ou tem um login. Deixa eu botar minha senha, ninguém olha. Deixa eu ver aqui. Então, aqui, Introdução à Economia. E aí, no SIGA, para essa disciplina, todas as aulas estão lá, né? Então, o cronograma das aulas está aqui. A aula passada foi isso aqui. Na verdade, a gente não chegou a fazer isso tudo, mas vai continuar hoje. Às vezes tem um pouquinho vaza um pouquinho de uma aula para outra, mas a gente vai se ater bastante a esse cronograma. Então, essa aula hoje é dia 21/7, e é isso que nós vamos ver. Então, vamos continuar essa matéria. Então, aqui você tem, e está tudo aqui, até o final. Então, você tem como saber onde que a gente está. E tem outras informações aqui que vocês podem precisar. Vou sair daqui. Deixa eu, de novo, só outras coisas. Para quem não veio na aula passada, se você quiser os slides da aula estão disponíveis aqui nessa minha homepage. Então, aí você pode ver a homepage, basta você usar, a homepage está aqui, você pode ver no vídeo depois, ou ver agora, ou você põe no Google, você põe meu nome e Wix e aparece lá. Deixa eu admitir quem está chegando aqui. Tá, e os slides estão todos aqui, aí você tem acesso aos slides. De novo, deixa eu fazer mais uma vez o que eu fiz na aula passada, porque muita gente não veio na primeira aula, tem algum problema. Então, o livro, como é que você pode ter acesso ao livro? Então, o livro tem acesso na biblioteca da UNB. Você entra aqui, vem aqui, Biblioteca Central,
UNB.br, BCE-UNB.br. Vem aqui no Pesquisa Integrada e o livro do Monkey. O Monkey é o nome do autor. Monkey, só botar aqui. Entra. Aí tem vários resultados. O que a gente quer é o livro que chama Introdução à Economia, mas a gente não quer a versão livro, a gente quer a versão livro eletrônico, está aqui. Introdução à Economia, Monkey, o livro eletrônico, e aí vai aqui acesso via minha biblioteca. Entra aqui, vai ter que usar sua senha, e é a sua senha da biblioteca, que eu não sei, talvez seja a mesma senha de todo o resto, mas, em todo caso, é a senha que você usaria na biblioteca. E entra lá, e aí é um livro eletrônico. Que é um pouquinho chato, no começo não está acostumado a virar as páginas, mas... E aí a gente está exatamente nesse pedaço aqui, nesses 10 princípios de economia. Então, está falando sobre escassez, que a gente falou na aula passada, trade-offs, a gente falou na aula passada, a gente vai falar sobre eficiência hoje, custo de oportunidade, é o que a gente falou. Então, o livro está aqui, esse livro vai cobrir boa parte da disciplina. Tem umas coisas específicas ao Brasil, que vão ser outros textos que depois eu vou dizer para vocês como é que vocês conseguem. E lembre-se, só outra coisa nessa de logística. Eu estou repetindo da aula passada, mas tem os monitores e entre em contato com os monitores para qualquer dúvida. Eles estão aí para isso, eles são ótimos, eles são muito bons, eles entendem mais do funcionamento da disciplina até do que os professores. Os professores estão muito concentrados na matéria e eles entendem, né, plataformas, como é que entra, acesso à apostila, quando que são os controles, quando que é a prova, se você não puder fazer prova, o que faz, e eles têm o site deles, o Imunity, lá tem muita informação, tem listas de e-mail que você tem que se cadastrar para receber informações deles. Eles têm as aulas extras que eles dão, que são excelentes, que são muito, muito boas, são muito ligadas à prova, muito ligadas aos controles. Então, tudo isso é importante vocês estarem atentos. Eu vou brevemente recapitular o que a gente já viu e daí seguir em frente, porque a gente não pode perder tempo, tem toda aquela matéria para ver. Então, a introdução à economia, nosso santo padroeiro, Adam Smith, escreveu A Riqueza das Nações. Eu estou indo rápido esse pedaço, porque isso foi o que a gente viu na aula passada. E aí a gente viu que o que a gente quer explicar, assim, são várias coisas, mas a gente quer saber crescimento econômico. Então, eu mostrei esse gráfico mostrando que o crescimento econômico é um fenômeno relativamente recente na humanidade. Começou mais ou menos na Revolução Industrial. Isso aqui é PIB per capita. São duas estimativas diferentes. Então, e é isso que a gente quer entender, essa prosperidade, qual a origem dessa prosperidade e por que ela é tão desigual, porque ela chega em alguns lugares e não chega em outros. Vimos qual que é a definição de economia, tem um monte de definições diferentes, mas sempre tem a ver com, deixa eu botar os elementos aqui, com esses elementos. Então, primeira coisa, escassez. Quando tem escassez de dinheiro, de tempo, de alegria, de amizades, de água, de oportunidades. Então, você repara que na sua vida você confronta a escassez o tempo todo, de manhã até de noite, dia após dia tem escassez. Se tem escassez, você tem que fazer escolhas. Tem que fazer escolhas, você não pode fazer tudo o que você quer, você não pode ter de tudo o que você quer, tem que ter escolhas. Como é que você faz suas escolhas? Você vai se basear pelas suas preferências
E aqui não devia estar colocado, talvez devia ter um outro ponto, e a sua dotação orçamentária de dinheiro, mas também de outros fatores, de esforço, de energia, de atenção que você tenha. Então, dado suas preferências e suas dotações, o que você tem, o que você quer, preferências, e o que você tem para começar, aí você vai fazer essas escolhas. Então, você vai comprar algumas coisas, vai trocar por outras coisas, você vai se engajar em algumas coisas, investir em algumas coisas, mas não em tudo. Você vai ter que escolher. E para fazer essas escolhas bem feitas, você precisa de informação sobre os custos e os benefícios de cada escolha, sobre as probabilidades do que vai acontecer no futuro. E claro que você está dentro de um contexto que tem restrições legais, institucionais, culturais. Deixa eu parar, que ele falou que minha internet está instável. De vez em quando a internet fala assim, está instável, aparece na minha tela, eu paro, mas acho que já voltou. E se travar, me avisem no chat, que daí eu volto. Tá, então, esses são os elementos. E como é que a gente vai aplicar essas coisas todas que eu acabei de falar? Bom, verbalmente, do jeito que eu acabei de fazer, a gente vai ver casos específicos, mercados específicos, escolhas específicas, mas a gente vai também usar modelos econômicos, e o principal deles é esse, modelo de oferta e demanda. Eu só botei aqui para a gente bater o olho dele, eu não vou explicar ele aqui agora, isso vai ser daqui umas 4 ou 5 aulas que a gente vai entrar nele em detalhe, né, até um pouco mais de matemática para a gente entender o que está acontecendo, mas a ideia é essa. Você já ouviu falar em oferta e demanda, é claro, mas aqui vamos ver num nível de rigor um pouquinho maior. E, como eu falei na aula passada, é incrivelmente flexível esse modelo. Ele serve para ver não só mercados de bens e serviços, mas mercados de mão de obra, mercados de crédito, mercados de câmbio, mercados de qualquer outra coisa que seja escassa. Qualquer coisa que seja escassa tem escolhas, tem mercados e logo é apto a ser analisado com o modelo de oferta e demanda. Então, aí, a primeira coisa, então, começando assim na matéria em si, seria esses 10 princípios de economia. Eu falei na aula passada, não são 10 princípios escritos em pedra, não são leis ditadas ou leis universais, são um jeito que o Monkey achou de chamar a atenção de alunos no começo de um curso de economia. Então, são alguns conceitos, na verdade, uma lista de conceitos. Eu botei um site do YouTube aqui, se eu não me engano, se eu me lembro correto, é o próprio Monkey falando os 10 princípios. Mas então vamos ver. Então, a gente já viu os primeiros 3. Primeiro, as pessoas enfrentam trade-offs. Trade-offs é trocas, né, na sua vida o tempo todo. Essencialmente, esse é um outro de dizer as pessoas precisam fazer decisões. Tem escassez, precisa fazer decisões. E quando você faz uma decisão, você escolhe fazer uma coisa, ir por um caminho, comprar alguma coisa, consumir alguma coisa, você está abrindo mão de consumir outros. Esse que é o trade-off. Você ganha por um lado, mas você tem que abrir mão de algo pelo outro. O segundo princípio é parecido, na verdade faz parte da ideia de custo de oportunidade. Então, custo de oportunidade, quando você enfrenta um trade-off, você faz uma decisão, eu vou comprar esse carro em vez deste outro carro, então você fez uma decisão e você fez um trade-off, você optou por comprar um, mas você vai abrir mão de fazer da outra escolha. Esse é o seu custo de oportunidade. Então, qualquer coisa que você faça, você tem um custo de oportunidade. Por exemplo, agora vocês estão incorrendo o custo de oportunidade. Quando vocês decidiram acordar de manhã e vir para a aula, ou vir para a aula, de certa forma, você abriu mão de ficar na cama. Que seria uma coisa boa também. Vou dormir até as 10 da tarde. Ou, ao vir para essa aula, você abriu mão de ir fazer outra coisa. Sair e encontrar os amigos em algum lugar, jogar truco. Então, qualquer coisa que você está fazendo, você tem um custo de oportunidade. Você está abrindo mão de outras coisas para fazer aquilo. E eu mencionei na aula passada, um jeito de falar isso é: não existe almoço grátis.
necessariamente o que você estiver fazendo alguma coisa tem um custo de oportunidade, porque simplesmente o jeito de ver isso é simplesmente dizer, tá, eu estou fazendo alguma coisa. Qual que é o meu custo de oportunidade? Aí você diz assim, bom, se você não tivesse mais fazendo essa coisa, se de repente você diz, eu não vou mais fazer essa coisa que eu estou fazendo, o que você vai fazer em vez? Talvez diz, não vou fazer nada, vou ficar aqui parado. Então, esse é o seu custo de oportunidade. Ao fazer essa coisa, você está deixando de ficar aqui parado, que é o que você escolheria de fazer se você não pudesse, se você não fosse fazer o que você está fazendo. Então, sempre tem custo de oportunidade. E custo de oportunidade tem que ser levado em conta. Muita gente fala besteira ou muitas políticas governamentais são erradas por não levar em conta custo de oportunidade. A gente vai ver exemplos disso mais tarde. Princípio número 3, pessoas racionais. Em economia, a gente faz essa premissa que as pessoas são racionais, não porque a gente acredite que realmente todo mundo é racional o tempo todo, mas é um jeito de entender comportamento humano. Muito comportamento humano, o comportamento humano padrão tem uma certa racionalidade. Então, se eu vou prever, fazer uma política pública, eu tenho que dizer como é que as pessoas vão reagir se eu botar esse imposto, se eu botar essa proibição, se eu der esse subsídio, se eu oferecer essa informação. Como é que as pessoas vão reagir? Eu preciso saber isso para fazer a política pública. E aí eu disse, bom, mas para eu responder essa pergunta, como é que as pessoas vão reagir, eu preciso saber alguma coisa do processo das pessoas. Então, as pessoas são racionais. Elas querem mais em vez de menos, geralmente, e vão agir, e vão responder a preços, vão responder a incentivos. Então, pessoas racionais pensam na margem. Economia essa economia que a gente ensina aqui, a economia mainstream, a principal, hoje em dia, ela é marginalista, ela é marginal, a gente sempre pensa na margem. Então, o que quer dizer isso? Marginal? Como assim marginal? Marginal é alguém que está saltando? Não, margem quer dizer na margem. Então, assim, você toma uma decisão. Marginal quer dizer adicional ou incremental. Então, funciona assim. Suponha que você vai conforme você vai numa padaria e lá tem pão de queijo. E você está morrendo de fome, está aquele cheirinho de pão de queijo. E aí você diz assim, bom, quanto que custa isso? Diz assim, bom, custa R$1 cada pão de queijo. Esse é o custo. Aí a gente diz assim, mas qual que é o benefício para mim de consumir um pão de queijo? Né? Quantos pães de queijo eu quero comprar? O que esse princípio está dizendo é que não é que você realmente vai fazer isso aqui, mas é como se você fizesse. Vai dizer assim, bom, eu vou começar na margem. O primeiro pão de queijo. Quanto custa o primeiro pão de queijo? R$1. Quanto que eu estou disposto a pagar? Qual que é o benefício para mim do primeiro pão de queijo? Mas diz assim, poxa, eu estou com tanta fome, o cheirinho está tão bom, eu pagaria até R$10 por esse pão de queijo. Então, esse é o meu benefício marginal, o benefício daquele primeiro pão de queijo, do pão de queijo adicional. Então, se o benefício é 10 e o custo é 1, excelente negócio. Eu pago R$1, pego o pão de queijo, ele me dá benefício equivalente a R$10. Aí eu vou na margem, eu vou dizer assim, e o próximo pão de queijo? E o pão de queijo marginal? Quanto custa? Ainda R$1. E qual que é o valor dele para mim? Bom, eu já comi um pão de queijo, então saciou um pouquinho minha fome, mas estava delicioso e eu quero mais. Então, deixa eu admitir quem está achando aqui. Então, digamos assim que o segundo pão de queijo, o benefício para mim é R$9. O benefício 9, custo 1, vale a pena, eu faço. E aí eu vou fazendo isso assim por diante. E cada pão de queijo que eu vou comendo, o custo fica em 1, mas o benefício é decrescente, o benefício marginal é decrescente. Eu já comi 25 pães de queijo. E o pão de queijo marginal, o pão de queijo número 26? Eu já estou meio cheio, estou até babando o pão de queijo aqui, mas ainda está gostoso, então eu estou disposto a pagar R$1,50 por ele, né? Porque o benefício já não é mais tão grande. Mas R$1,50 é maior do que 1. Então, eu compro o pão de queijo, realizo esse benefício de 50 centavos, que é o que está acima do custo, mas aí chega no pão de queijo 27, e eu já estou
cheio de pão de queijo. Qual que é o benefício para mim do pão de queijo 27? Aí eu falo assim, é R$ 1. É R$ 1. Qual que é o custo? R$ 1. O benefício marginal igual ao custo marginal. Então, ali eu paro. Ali não vale a pena. Ou ali eu estou empatado, né? Tanto faz se eu comer esse último ou não. E o pão de queijo 28, provavelmente o benefício marginal vai ser menor do que 1. O benefício vai ser menor do que o custo. Então, eu não realizo o pão de queijo 28. E aí, a resposta para a pergunta, quantos pães de queijo eu vou comer? 27. Eu fiz uma análise marginal de custo e benefícios. Mas o importante é isso, é que a sua decisão é sempre tomada na margem. Sei que é um pouquinho, para quem nunca ouviu falar esse tipo de coisa, é um pouquinho esquisito, mas vai ficar claro, a gente vai usar isso ao longo do curso. Princípio número 4, pessoas reagem a incentivos. Então, essa é a essência de economia. A essência de economia é isso aqui. A economia é sobre tomada de decisão. Deixa eu botar isso aqui. Deixa eu acertar minha tela aqui. Tá, então, é sobre tomada de decisão e como que as pessoas tomam decisões baseado nos incentivos que elas têm. E o que quer dizer incentivos? Quer dizer, você liga para custos e benefícios. É que nem eu fiz. Você entrou numa padaria, estava com fome, você tem algum dinheiro, o seu incentivo ali era comprar pão de queijo. Então, a ideia de incentivo é essa. Tem incentivos positivos e negativos. A ideia de cenoura e do chicote, tem um cavalo, uma carroça, você pode oferecer uma cenoura para ele, uma vara de pescar, para ele, um incentivo positivo ou um incentivo negativo. E tem vários. Eu não vou dar esses exemplos todos aqui, mas se na sua vida inteira tem incentivos. Se você tem filhos, você sabe muito bem como é que é isso. Você tenta fazer seus filhos agirem de certa forma, oferecendo incentivos para eles, tanto positivos como negativos. Deixa eu dar só um desses exemplos aqui. Então, exemplo aqui de comissão versus salário fixo. Então, suponha que você tem uma loja, tem um monte de vendedores, você quer que os vendedores se esforcem para vender o seu produto. Então, você quer dar incentivos para eles. Então, repara que o jeito que você remunera eles muda os incentivos que eles enfrentam. Então, se você oferecer só um salário fixo, então vocês vão receber R$ 4.000 por mês fixo. Não interessa quanto vocês vendem, vocês recebem 4.000. Isso oferece uma certa classe de incentivos para eles. Se você oferecer talvez um salário fixo, digamos R$ 3.000, mas vocês ganham 10% de cada venda que vocês fizerem, aí eles têm o incentivo de se esforçar muito mais, porque agora afeta diretamente a remuneração deles. Então, os incentivos afetam comportamentos. Então, isso é importante na relação entre pessoas, isso é importante para governos querendo fazer políticas para afetar como é que as pessoas reagem. Então, a economia é tudo sobre incentivos. E aí, princípio número 5, o comércio pode ser bom para todos. Isso parece uma platitude, assim, sim ou não, mas é porque a essência da economia, além de incentivos, é trocas, que as pessoas realizam trocas, e quando você realiza uma troca, os dois lados ganham. E por isso que vale a pena ter um princípio todo para esse, porque muita gente acha que não, que comércio, trocas é exploração, tem alguém que está explorando alguém. Tá? Se alguém está ganhando dinheiro é porque tem alguma coisa errada. Esse cara está ganhando dinheiro. Você tem essa conversa aí dos bilionários no espaço. Eu não sei o que pensar sobre isso, mas vejo que tem muita reação de pessoas. Eles são bilionários, isso é errado, o mundo não pode ter bilionários, ou estão gastando dinheiro indo para o espaço em vez de dar dinheiro para quem precisa. Então, tem muito essa noção de que alguém está ganhando dinheiro é errado. E eu não quero entrar nisso. O ponto aqui é que comércio, se eu tenho uma coisa e eu vendo para você, e você voluntariamente veio e quer comprar de mim, eu ganho e você ganha. Os dois ganham. Isso que está escrito aí é um jogo, não é um jogo soma zero.
Não é um jogo soma zero. Um jogo soma zero é um jogo que um dos lados ganha, necessariamente o outro perde. Futebol é um jogo soma zero. Se um time leva o gol, necessariamente é ruim para o outro time. Mas comércio não. Comércio existe o que a gente chama de ganhos de troca. Isso é uma coisa que Adam Smith percebeu lá em 1776, na Riqueza das Nações. Se você compra meu carro, é bom para mim, por isso que eu estou vendendo, e é bom para você, por isso que você está comprando. Então, nós dois ganhamos. Logo, a sociedade ganhou. E o mais trocas que se realizam, o mais rico que a sociedade, o mais bem-estar que tem, o mais felizes que as pessoas são. E aí você diz assim, poxa, mas então... mas riqueza é gerada. Quando eu troco, quando eu vendo meu carro para você, riqueza é gerada. Eu sei que parece esquisito. Você está dizendo, não foi gerada riqueza nenhuma, porque antes eu tinha o carro e você agora tem o carro. Mas não, quando eu vendo o carro para você, como é voluntário, o recurso está alocado a um uso melhor do que antes. Você ter o meu carro e eu ter o seu dinheiro, já que foi voluntário, a gente está revelando que eu estou melhor, você está melhor, portanto, os recursos estão mais bem alocados, a sociedade está mais rica. Então, qualquer troca enriquece a sociedade. E, aliás, sociedades são ricas quando realizam trocas. Claro que tem toda a parte de produção, tem que ter produção também, mas trocas são a chave para a riqueza. E trocas são difíceis. Parece fácil você... é fácil, vamos comprar e vender coisa. Comprar um pão de queijo numa padaria é fácil, mas não é verdade. Trocas são complicadas, são arriscadas. Por exemplo, contratar alguém é uma troca. Um tipo de troca. Você investir dinheiro é uma troca. Então, por isso, sociedades têm que ter um arcabouço institucional e jurídico e legal e policial e normas sociais que dê um pano de fundo que tire as incertezas de trocas. E aí as trocas se realizam, todo mundo ganha e você cresce. Um país pobre, geralmente é o caso que ele não tem essa segurança jurídica, essa segurança, essas normas e regras e leis informais e formais que fazem esse pano de fundo, que dão essa segurança para as trocas ocorrerem. Logo, as trocas não ocorrem, o investimento não acontece, a inovação não acontece, e por isso que os países são pobres. Então, trocas são boas, né? Eu digo isso porque até hoje tem essa visão, a troca é ruim, é coisa do diabo, é coisa ruim. Isso existia antigamente também, né? Na Idade Média, mesmo depois de 1500, muitas sociedades, trocas eram mal vistas, dinheiro é mal visto. E para um economista, não. Trocas é a fonte de riqueza. 6. Princípio 6. Mercados são geralmente uma boa maneira de organizar a atividade econômica. Então, do jeito que está escrito aí, parece, de novo, uma platitude. Mercado. O que é mercado? Os mercados não quer dizer, assim, o lugar físico, é o shopping, a feira, a bolsa de valores, a padaria, onde as trocas acontecem. Essas coisas. Mercados é mais o ato de demandantes e ofertantes se juntarem. Às vezes não é se juntar fisicamente, pode ser online, pode ser virtual, pode ser de várias formas, mas é quando demanda encontra oferta e transações se realizam. É isso que é o mercado. E aqui está dizendo que mercados, e olha que está dito muito cuidadosamente, porque, embora pareça uma platitude, pode ter bastante discussões ideológicas em torno disso aqui. Aposto que muitos de vocês já estão assim, peraí, não, mercados são malvados. Mercados são um instrumento de exploração de uma classe por outra classe. Mercados, a gente tem que resistir a mercados. Então, essa é uma visão ideológica. E suponho que a visão aqui que a gente está botando aqui também é ideológica, tudo no final é ideológico, mas então, a visão ideológica que está sendo dada aqui é que mercados são bons. Mercados são bons jeitos de organizar a sociedade, e ainda para conceder que, sim, existem várias situações históricas e hoje mesmo em que mercados podem ter sido exploradores e que podem levar a maus resultados. Então, puseram geralmente. Então, mercados sujeitos a algumas condições
especialmente a condição que resolve tudo isso é competição, mercados competitivos, com livre entrada, livre saída, a gente vai estudar mercados competitivos, são uma boa maneira de organizar a atividade econômica. Se isso é uma maneira de organizar a atividade econômica, qualquer outra. Bom, tem infinitas, né? Mas né, em grandes classes, uma outra seria o que está aqui, planejamento central. Então, quando a gente fala mercados, organizar a sociedade, é dizer, quem é que toma a decisão de o que vai ser produzido, como vai ser produzido, quanto vai ser produzido, quem vai receber, quem vai trabalhar, quem vai consumir, qual vai ser a distribuição. Quem é que toma essas decisões? Um jeito de fazer é deixar os mercados fazerem isso. A mão invisível de Adam Smith. Deixa os mercados, então as pessoas que alguém quiser produzir, produz. Se ele produziu algo que alguém queira comprar, ele vende, daí ele ganha dinheiro com aquilo ali. E isso já decidiu quem produziu, já decidiu quanto produzir, como distribuir, quem consome. Então, mercados é um jeito de fazer isso. E, geralmente, a maioria dos países, todo país tem mercado, mesmo a União Soviética, na parte mais central de planejamento, lá na década de 50, 60, tinha mercados, mas boa parte da economia era planificada. Então, quem toma essas decisões é o governo, é o burocrata, é o tecnocrata, é o político. Então, por exemplo, na União Soviética, Stalin pegou e coletivizou a agricultura. Diz, quem é que vai produzir os produtos agrícolas? Então, no mercado, é o mercado que decide. Quem quiser tem o estímulo de ganhar dinheiro, quem vai lá, compra uma fazenda, tenta produzir, vende nos mercados, a oferta e demanda define preço. Agricultura coletivizada, o governo diz assim, ó, toda a terra agora pertence ao Estado, vocês têm que sair, todos os camponeses saem da terra e vão trabalhar, a terra são nossas, vão trabalhar nas fazendas, vocês vão produzir trigo, vocês vão produzir batatas, vocês vão produzir outra coisa, e era um jeito de fazer. Na época parecia uma boa ideia, porque daí a gente pode usar ciência e usa né, matemática para fazer. Foi um fracasso. Geralmente, planejamento central, e a razão pela qual ele não funciona muito bem, historicamente essa é a evidência, é que é a dificuldade de lidar com toda a informação necessária. Essa que é a força de mercados. Mercados, aquele oferta e demanda que eu mostrei, ele capta os infinitos pedaços de informação que existe, de todas as escassezes, de todas as abundâncias, de todas as preferências, dos custos, dos benefícios, e processa aquilo ali via o sistema de preços. O sistema de preços transmite essa informação. O planificador central, quem vai fazer isso vai ser o Ministério. O Ministério que tem que tentar, essas tabelonas de insumos, produtos, para tentar pegar essas informações, e não dá, é impossível fazer isso, mesmo com computadores hoje seria impossível, que você não consegue captar essa informação. Como é que você tem a informação sobre a preferência dos 220 milhões de brasileiros? Do que eles querem, do que eles gostam, de quanto eles estão dispostos a pagar? O mercado sabe, via o sistema de preços. O burocrata, o funcionário público lá no Ministério, que está cansado hoje, não está a fim de trabalhar, ou então ele é incompetente, ou então ele é corrupto, e isso deslegitima, faz com que o planejamento central tenha sido um fracasso, por isso que o experimento soviético não funciona. Eu sei que alguns de vocês estão meio bravos comigo agora de ter falado essas coisas. Não, isso não é verdade, mercados são malvados e é sim possível você fazer planejamento, porque mercados são malvados e o governo pode olhar o interesse do povo. Bom, vamos evitar. A ideia não é a ideia de entrar num debate ideológico aqui sobre isso. Princípio 7. Esse princípio, então, ele já é concedendo. Então, dado essa controvérsia que tem sobre isso tudo que eu acabei de falar, alguém pode chegar e dizer, tá bom, eu concedo, planejamento central geralmente tem sido um fracasso, mas olha, mercados também falham, mercados são cheios de problemas, geram desigualdade, geram externalidades e poluição e acabam com o meio ambiente, e é verdade. Então, esse princípio está dizendo isso. Às vezes, governos podem melhorar o resultado de mercados.
Então, algumas disciplinas mais para frente, nós vamos estudar a ideia de a gente vai ter um mercado idealizado, que é um mercado que é perfeito, que é a competição perfeita, onde ele sozinho faz melhor do que o melhor porque é possível. Só que é meio utópico, porque as condições são meio severas. E aí, se alguma daquelas condições falhar, você tem uma falha de mercado. Quer dizer que o mercado sozinho não vai fazer a melhor alocação dos fatores possível. E aí, quando tem uma situação dessa, a gente fala assim, então existe o espaço para ter uma intervenção governamental para corrigir a falha de mercado. Geralmente não é para substituir o mercado. Assim, o mercado está gerando poluição, está gerando desigualdade. Então, não é dizer assim, então a gente não quer mais mercado, vamos planificar a economia. Diz assim, não, ele está falhando, está gerando poluição, mas fora isso ele está funcionando bem, alocando bem, vamos corrigir a externalidade, a poluição. E aí a gente vai ver diversos instrumentos que a gente pode usar, que um economista iria sugerir de usar impostos ou subsídios ou cotas ou mexer nos direitos de propriedade, alguma coisa para tentar corrigir aquelas áreas onde o mercado está falhando, né? E a última coisa que está aí no slide, algo que alguém pode responder, é dizer, sim, tá bom, mercados falham, tá certo, mas governos também falham. Então, mesmo quando o mercado falha, e você tem uma justificativa para sugerir uma intervenção governamental, às vezes é bom pensar, mas espera aí, muitas vezes esse remédio, intervenção governamental, pode ser pior ainda do que a doença que já existe. Talvez o mercado tenha uma certa resultados que você não gosta tanto, mas invocar o governo, muitas vezes governos podem piorar as coisas. Gera corrupção, gera políticas erradas. Então, é bastante complicado e, de novo, sujeito a muitas visões ideológicas que não é o caso aqui a gente entrar nelas. Princípio número 8. O padrão de vida de um país depende da sua capacidade de produzir bens e serviços. Então, é uma visão bem econômica, economicista, assim, que fica, imagino que alguém que ouça isso pode falar assim, poxa, economistas só ligam para bem materiais, são os materialistas, né? O padrão de vida de um país depende da sua capacidade de produzir bens e serviços. Mas e as outras coisas, a poesia e o florescimento e a filosofia? Sim, essas coisas, eu concordo absolutamente, essas coisas são cruciais, mas não quer dizer que o princípio está errado. O padrão de vida, o que esse princípio está querendo falar, a ideia de produtividade. E a gente vai ter uma sessão inteira sobre produtividade. Produtividade é a capacidade de pegar insumos, transformar os insumos em produtos. Então, você pega a terra, sementes inchadas e trabalhadores e junta essas coisas, tem um processo produtivo, e dali sai alimentos, sai trigo, sai milho. Então, mas o que é produtividade? Produtividade é que você pode ter, digamos, 3 países, cada um com os mesmos insumos, a mesma quantidade de terra, a mesma quantidade de sementes, a mesma quantidade de trabalhadores, de enxadas ou de tratores, de fertilizantes, os insumos, mesmos insumos. Alguns países vão conseguir transformar aquilo em mais produto. Eles são mais do que outros, eles são mais produtivos. Então, isso envolve, é claro, tecnologia. Está falando de tecnologia, né? Não é. Tecnologia é só um pedaço relativamente pequeno, aliás. É tecnologia, é organização, é as instituições do país, criando um clima onde o investimento acontece, onde a inovação acontece. Então, essencialmente, esse princípio está dizendo isso, que produtividade é importante. E aí, por que eu botei um gráfico com assim, alguns países... É o PIB per capita, de 1950 até 2004, mas se você projetar ele para frente, é mais ou menos o mesmo formato. Você vê, existem países ricos, existem países pobres. E por que tem isso? E por que não está fechando esse hiato? Né? Aí tem bastante explicações. Se você for um marxista, você vai dizer, tem países ricos e pobres porque os ricos exploram os pobres. Por isso, os ricos são ricos e os pobres são pobres. Então, essa é uma visão. Mas outra visão
que o princípio está dizendo é que esses países são produtivos. O contexto deles de Estado de Direito, das instituições, sistema educacional, todo o resto, fomenta produção, facilita a produção e inovação, e esses países aqui não tanto. E a gente vai estudar, vai ter toda uma parte, a gente vai estudar os condicionantes do crescimento econômico de longo prazo. Tá. Tá. Aí os determinantes da produtividade, então, o que faz um país ser mais ou menos rico do que o outro? É sua produtividade, mas o que determina a produtividade? Recursos naturais, tecnologia, capital humano, políticas, capital social, instituições. A maioria desses você quer mais e melhor. Você quer tecnologia melhor, você quer capital humano melhor. Capital humano quer dizer educação, treinamento, esse tipo de coisa. Mas recursos naturais, é interessante que você acharia assim, o mais recursos naturais que um país tiver, o melhor. Claro, a gente quer um país que tenha florestas, que tenha água, que tenha minerais, que tenha ferro, que tenha essas coisas todas. Acaba que, na realidade, uma regularidade empírica que se observou, geralmente países com mais recursos naturais não são uma bênção, são uma maldição. Então, tem a ideia de a maldição dos recursos naturais. Países que têm mais recursos naturais, muitas vezes isso gera guerra, gera genocídio, gera corrupção, gera ditaduras, sabe, competindo lá pelos recursos naturais. O país não investe em educação, diz, a nossa riqueza é nossos recursos naturais, educação é uma coisa secundária. Isso é muito comum. Então, os determinantes de produtividade não são tão lineares quanto você acharia. Princípio 9, preços sobem quando o governo emite moeda. Essa é a parte de macroeconomia, a gente vai estudar. Isso é uma coisa muito relevante sempre no Brasil. O Brasil sempre foi um dos países que mais teve inflação. Mas o que isso aqui está dizendo é que inflação, preço subir é inflação. A inflação vem quando o governo emite moeda. A gente vai estudar muito inflação nessa disciplina, que o Brasil sempre foi, até recentemente, até 94, a inflação era o maior problema que a gente tinha, né? Desigualdade também, mas inflação gera desigualdade. E de onde vem a inflação é complicado, a gente vai ver, tem várias teorias, mas a essência de tudo é que o governo emite dinheiro demais. E por que eu falei que isso é relevante? Porque existe um medo, a gente está vindo de um período muito esquisito, não só pandemia, mas antes da pandemia, a inflação mundial tem estado muito baixa. Inclusive, os economistas estão meio que revendo suas teorias, porque isso nunca aconteceu, mas existe um medo, a partir desse ano, que a inflação vai voltar. E você meio que já sente um pouco isso, né? Então, em parte, se deve ao que está escrito aí. Com a pandemia, governos têm emitido mais moeda, têm feito, de propósito, gastos extras para fazer a economia não parar, né? Para evitar uma recessão. É uma política correta, é o que você deve fazer num período de crise que nesse, mas sempre traz o perigo de que vai ter inflação. Então, você quer fazer esse estímulo anticíclico, que a gente chama, quando o ciclo baixa, o governo deve gastar mais para gerar atividade econômica, mas sem errar a mão, porque se você errar a mão, pode vir inflação, e para um país como o Brasil, inflação é particularmente perigoso, e como a gente tem um passado hiperinflacionário, que a gente vai estudar bastante, a gente tende a recair, tem recaídas muito mais fortes do que um outro país que não tenha sofrido tanta inflação como o Brasil. E, finalmente, o princípio 10. Eu botei esse gráfico aqui da inflação brasileira. Porque isso é tão impressionante. Aqui, então, aqui só está mais ou menos até 2010, mas o que aconteceu é que desde o gráfico aqui continuou baixo. Então, você vê, o Brasil historicamente tem inflação altas, tem um período hiperinflacionário, que é esse período aqui, mais ou menos de
85 a 95, uma década hiperinflacionária. E repara que o gráfico não está em escala, porque ele está em 400 aqui, e aqui chegava até 2.000, 2.800. Então, se eu fizesse em escala, o resto ia sumir. Então, eu botei essa quebra aqui, porque esse é o período hiperinflacionário. Mas faz esse experimento aqui comigo. Vamos pegar um ano qualquer. Pega esse ano aqui, sei lá, 68, ou pega aqui 56, 57. É uma inflação de... Aqui, essa linha aqui é 50, então mais ou menos 25, digamos, 25. Uma inflação de 25% ao ano. Então, eu disse, poxa, mas é pouco, né? Porque olhando o resto do gráfico, parece pouco, 25% ao ano. Qual que é a inflação hoje no Brasil? Acho que ano passado, mas ano passado não vale muito, porque é um ano esquisito, né? Mas nos anos anteriores, a inflação tem estado 4%, 3%. Qual que é a meta do Banco Central? O Banco Central, uma das funções deles é manter a inflação, cuidar para a inflação não subir muito, nem cair muito. Tem uma meta de 4,5. Então, 25 é 5 vezes isso. O desejável, a gente tem, hoje em dia no Brasil, é que seria 4,5. Então, uma inflação de 25%, ou então, pensa aqui, quase 80%, ou 110%, ou então 240%, ou então 2.800%. Isso aqui é horrível. E é horrível porque, e eu falo horrível mesmo, isso é ruim na vida das pessoas, na vida das empresas. É uma coisa que pega e amassa as pessoas, amassa o espírito das pessoas. Eu sei que parece assim, tiozão falando de você fica falando de inflação, seus pais que a gente falam isso, seus avós falam isso. Isso é que história, ficam falando de inflação. Mas é verdade, a inflação é extremamente perversa e particularmente perversa com os pobres. Os pobres são os que mais perdem, então gera desigualdade, gera muitos problemas. Então, essa mudança aqui, onde o Brasil se livrou se livrou por um período, né, teve uma mudança qualitativa aqui do nível de inflação, foi muito importante. Isso permitiu reduzir fortemente a pobreza no Brasil, reduzir fortemente a desigualdade no Brasil. Então, inflação é uma coisa que você sempre tem que estar vigilante, especialmente com o nosso histórico. E a gente vai estudar bastante inflação. E o último princípio é um negócio que chama curva de Phillips. Eu não acho que isso devia ser um princípio, porque isso aqui está errado. Já se sabe que isso aqui não é verdade. Mas curva de Phillips é que o Phillips é o economista que percebeu isso pela primeira vez e deu o nome. Ele pegou dados nos Estados Unidos na década de 40 e 50. Ele viu sempre que a inflação está alta, o desemprego está baixo. E quando o desemprego está alto, tem muita gente desempregada, a inflação está baixa. Então, tem uma relação inversa entre desemprego e inflação. Essa relação inversa é uma curva negativamente inclinada. É meio que como assim, a sociedade tem que escolher. Você não quer nem inflação, nem desemprego. O ideal é você estar aqui perto da origem. Inflação próximo de zero e desemprego próximo de zero. Só que você geralmente não consegue isso. O mundo tem esses trade-offs. Então, uma sociedade meio que tem que escolher. Eu digo escolher porque o governo pode tentar fazer políticas para empurrar, para reduzir desemprego, mas o que a curva de Phillips está dizendo é que se ele fizer isso, provavelmente vai aumentar um pouco a inflação. E no Brasil, a nossa preocupação geralmente é inflacionária, dado esse passado que eu falei. Então, o governo vai aumentar juros e fazer outras coisas para reduzir a inflação, mas ele vai ter que aceitar, então, o aumento do desemprego, que é ruim também. Então, existe o trade-off entre as duas coisas, não pode ter a ausência das duas. Geralmente, você tentaria ficar em algum lugar aqui no meio, então. Acaba que não é verdade essa relação. Existe, a partir da década de 70, aconteceu nos Estados Unidos e no Brasil e em vários outros lugares, de ter alta inflação e alto desemprego. Você tem as duas coisas ruins ao mesmo tempo. Então, não era um trade-off, você tinha as duas coisas ruins. Então, daí vem outros modelos que envolvem as expectativas das pessoas, mas, de qualquer jeito, eles resolveram botar isso aqui, curva de Phillips. Ok. Alguma pergunta sobre os 10 princípios?
Eu vi que alguém botou uma pergunta aqui sobre... quando eu falei de exploração, que os países ricos exploram os pobres, mas isso é porque esses países começam sendo explorados. Sim, houve bastante exploração e colonialismo e tudo mais, mas eu acho que essa não é a explicação desse mundo bipolar, né? Assim, o Brasil, os grandes problemas do Brasil não são porque a gente foi explorado por Portugal e que, se você quiser, depois da nossa independência, a gente foi explorado por outros países. Nossa pobreza, nossa baixa produtividade vem de outros fatores, especialmente fatores nossos aqui, que nós geramos, nós elegemos pessoas ruins, nós temos leis ruins, os incentivos são perversos, né? Professor, na verdade, eu acho que ele falou isso no oitavo princípio, quando o senhor falou sobre a maldição dos recursos naturais. Tá bom. Tá. O interessante da maldição dos recursos naturais assim, é que ela não é inexorável. Um exemplo que as pessoas dão muito é assim, eles comparam Noruega e Nigéria. Acho que os dois começam com N. Então, os dois têm muita floresta, os dois têm muito petróleo, e, no entanto, é o país que está sempre no topo dos rankings de qualquer coisa boa, a Noruega sempre em primeiro lugar, e a Nigéria está sempre baixo nesses rankings, tem muita corrupção, baixo crescimento econômico. Então, não pode ser só o recurso natural que está fazendo. E a resposta o jeito que racionalizam isso é que é instituições que fazem a diferença. Instituições são as regras do jogo. As instituições políticas, formais, legais, e as instituições informais. Então, recursos naturais são uma bênção se você tiver essas instituições no pano de fundo que funcionem bem, que criem os constrangimentos para a economia e os incentivos para a economia. E se essas instituições são fracas, não é que a Noruega é feita de pessoas que não são corruptas. As pessoas são tão corruptas na Noruega quanto na Nigéria, quanto no Brasil. Mas ali teria instituições que iriam restringir e fechar a porta a esse tipo de comportamento. Então, a indústria de petróleo na Noruega gera um fundo soberano que gera bem-estar social para toda a população. Na Nigéria, não. Professor, Chega. antigamente, na humanidade, a economia era um jogo de soma zero, né? Tipo Idade Média, antes da modernidade. Não porque a partir do momento que tem trocas voluntárias, qualquer troca, então mesmo na Idade Média ou antes, mesmo antes, se tem pessoas trocando, sabe, alguém planta batatas, o outro caça coelhos. Aí é um bom negócio trocar batatas por coelhos, porque você não vai comer só batata, não vai comer só coelhos. E tendo trocas, os dois estão ganhando. Então, não é um jogo soma zero. E caçadores-coletadores eram extremamente igualitários. Então, se alguém caçava, eram grupos pequenos, muito unidos e cooperativos. Se alguém caçava alguma coisa, já dividia com os outros. Então, jogo soma zero seria para eu ganhar, necessariamente você tem que perder. Agora, claro que quando começa a surgir uma elite que explora o resto da população, isso vai acontecer com a chegada da agricultura, né? A agricultura libera, não precisa estar todo mundo trabalhando o tempo todo para caçar e coletar, então libera uma classe que se apropria do excedente, aí você tem exploração, isso não é soma zero. Mas qualquer troca, sempre que houver troca, o ponto daquele princípio é que trocas são benéficas. Claro, isso não quer dizer assim que você não vai errar. Eu já fiz besteira, às vezes vou a algum lugar e compro alguma coisa, gasto um dinheiro e depois me arrependo. Não quer dizer isso que toda troca necessariamente vai ser correta. Mas se eu errei numa troca, eu não vou sistematicamente voltar lá e fazer de novo e de novo e de novo. Então, a maioria das trocas são boas, né? Então, por isso que não é um jogo soma zero. Rapidinho, é porque quando você tinha falado
disso com esses exemplos mais específicos me confundiu um pouco, porque, na verdade, o que eu tinha visto, acho que naquele livro Sapiens aí, que tinha ficado bem famoso, que falava que, assim, quando uma sociedade, vamos dizer, um país, assim, na Idade Média, não, na verdade, acho que alguém com um negócio expandiu o seu negócio, aí o outro tinha que perder necessariamente até a invenção do crédito. Aí as pessoas podiam ganhar juntas. Eu pensei que tinha a ver com essa coisa do jogo Soma Zero. Ah, tá. É. Eu acho que geralmente não é assim, né? Porque assim, se eu me torno mais produtivo, claro, se eu faço algo melhor do que os outros, aí eu posso levar os outros à falência. Mas a sociedade como um todo vai estar ganhando, porque se eu estou produzindo mais, eu vou vender mais barato, eu vou vender algo melhor, não quer dizer que necessariamente todo mundo vai ganhar. Numa troca, sim, na troca todo mundo tem que ganhar, mas numa organização de mercado é o que chama de criação destrutiva. Criação destrutiva. O capitalismo, inovação, requer muita... Assim, o Uber está acabando com os táxis. A Revolução Industrial acabou com os artesãos. Então, sim, alguém está perdendo ali, mas isso está aumentando a produtividade, tem um excedente muito maior. Claro que a divisão desse excedente vai depender da organização social da sociedade, se é elites ou mais igualitária, ou ditadura, ou império, seja lá o que for, mas a sociedade como um todo está produzindo mais. Então, eu acho que quando fala assim, jogo soma zero, é mais direto para as trocas. Em mudanças sociais tem muita destruição. Tem muita destruição e a gente está passando muito por isso agora, né? A digitalização da economia, o fato de a gente poder estar aqui tendo aula em casa é muito bom para alguns, mas sempre tem os perdedores no processo desse. Aí sim você tem razão. Nesse sentido, esse tipo de mudança não é soma zero. Só para colocar melhor, era porque, na verdade, falava que, por exemplo, se o cara tinha um negócio, ele não podia pegar dinheiro emprestado para investir nele mesmo. Ele tinha que ou ter acesso ao dinheiro na hora, ou ele teria que realmente conquistar o de outra pessoa para conseguir expandir. Ele não conseguia expandir sem ter que pegar algo de alguém. Uhum. Tá, entendi. Aí sim, aí ele teria incentivos de... talvez um jeito de pensar sobre isso é que aquela ideia assim dos incentivos da sociedade, das instituições. Tem sociedades, todo mundo quer mais e quer coisas e quer riqueza. Então, a qualquer momento você pensa assim em uma sociedade, qual que é o meu melhor caminho? Quais são os meus incentivos para conseguir uma vida melhor? E se os incentivos são estudar e criar, inovar, seguir as regras e fazer, aí eu vou fazer isso. Se eu estou em outra sociedade, eu mesmo, a mesma pessoa, não é da personalidade da pessoa, e os incentivos são de roubar, de fazer pirataria, aí eu vou seguir os incentivos. Então, as instituições da sociedade oferecem constrangimentos e instituições que levam as pessoas a buscar o seu próprio bem-estar por meios que não são soma zero, que são soma positiva para a sociedade como um todo, e em outras situações que são soma zero, são redistributivas em vez de produtivas. Então tá, deixa eu seguir adiante aqui. Esse pedaço aqui agora são só alguns conceitos que resolveu se colocar. Então, vou falar eles meio rapidamente. Eles acabam caindo em prova, porque dá para fazer perguntas de prova sobre isso, então é bom a gente ver logo. Então, assim, em ciência, e economia é uma ciência, ciências humanas, ciências sociais, em epistemologia, no pensamento e no conhecimento, você pode classificar o tipo de pergunta que você faz, o tipo de análise que você faz. Uma das classificações que você pode fazer é essa. É uma análise positiva ou uma análise normativa. E não é bem o que parece essas palavras. Então, uma análise positiva é assim, você olha o mundo
Você é um cientista, um pensador, você quer analisar o mundo. Então, você olha o mundo, você vê algum fenômeno acontecendo, vê algumas pessoas fazendo alguma coisa, um país se organizando de um jeito ou de outro. Então, tem os fatos estilizados, você viu. E aí você vai fazer uma análise que quer explicar por que as pessoas estão fazendo aquilo que estão fazendo. Então, uma análise positiva é explicar, é descritiva. Talvez a palavra melhor seria descritiva. Uma análise quer saber por que eles estão fazendo aquilo que estão fazendo. Você não quer dizer se está certo, se está errado, que em vez disso eles deviam fazer outra coisa. Essas considerações que têm um juízo de valor são normativas. Análise normativa, você olha o mesmo fenômeno, aquelas mesmas pessoas, e ali você quer dizer, puxa, do jeito que eles estão fazendo, está tendo essas consequências e essas outras consequências, que é bom para um, ruim para outros. Em vez de fazer isso, eles deviam fazer de outra forma. Então, normativa geralmente tem a palavra deveria, tem alguma coisa assim de conceito de valor, juízo de valor. Então, você vê assim, essas indústrias aqui de Brasília estão produzindo tal produto e isso está gerando poluição. E aí você diz assim, uma análise positiva, você vai descrever por que eles estão fazendo aquilo ali, quais são os incentivos que levam eles a produzir e por que produzir daquela forma, gerando poluição em vez de outra forma. E você não quer ver se aquilo está certo ou errado, ou se devia ou não devia. É por causa desses estímulos que eles estão fazendo isso. Uma análise normativa, você vai olhar o mesmo fato e dizer, olha, a gente devia botar um imposto nisso, a poluição é ruim, está afetando a população, então vamos botar um imposto, ou vamos fazer uma proibição, ou vamos multar eles. Então, essa que é a diferença. Então, a declaração positiva é explicativa, descritiva, você está identificando as causas e mostrando os efeitos, e declarações normativas, você está querendo fazer uma recomendação, você está querendo julgar aquilo ali por algum critério. Você vai julgar, você está botando juízo de valor. Qual é o seu juízo de valor? Bom, em economia a gente usa eficiência, que eu vou definir daqui a pouco. Mas não é o único critério. Uma sociedade não precisa se pautar só por eficiência, pode ter outros critérios. Justiça, equidade, defesa do meio ambiente, defesa de igualdade de gênero, igualdade racial. Todos são critérios pelos quais você pode julgar uma política. Mas em economia a gente vai usar eficiência, porque é isso que a economia faz. Então, mas qual que é correta? Análise positiva ou normativa? Não tem correto, não tem correto e errado, depende do que você está querendo fazer. Às vezes a pergunta que você quer fazer é uma pergunta positiva, às vezes é normativa. Deixa eu botar alguns exemplos, e os exemplos nunca são totalmente claros, às vezes tem um espaço cinza no meio, dependendo do uso das palavras, você pode interpretar como sendo positivo ou normativo, mas em geral dá para entender. Então, se eu falar assim, o salário mínimo causa desemprego. O salário mínimo quer dizer uma lei que limita o piso do salário mínimo, que não deixa, proíbe você pagar menos do que aquilo. E uma das consequências disso, que tem uma grande controvérsia, mas uma das consequências que muita gente acredita é que essa lei, embora ela seja bem intencionada para defender o trabalhador, ela gera desemprego. Por quê? Porque se ficou mais caro contratar as pessoas, os empregadores vão contratar menos pessoas, logo gera desemprego. Você tentou ajudar os trabalhadores, tabelando o salário deles, mas você, na verdade, os que não foram despedidos ganharam, mas alguns vão perder, geralmente são os que têm menos treinamento. Mas repara que essa afirmação é positiva, você não está dizendo se é ruim, se é bom, se deveria aumentar o salário mínimo, não deveria, você não está dando nenhuma opinião de recomendação de política, dizer o que deveriam fazer, só está dizendo, o salário mínimo causa desemprego. É uma análise positiva. Pode até estar correto ou não correto, a sua análise, às vezes você está errado, mas é positivo. Uma análise normativa seria você dizer assim, o salário mínimo deveria aumentar, a gente deveria aumentar o salário mínimo, porque isso é bom para o trabalhador.
Então, é normativa, você está fazendo uma recomendação, né? Então, nesse caso, eu acho que é relativamente claro. Deixa eu pegar mais um desses exemplos aqui. Bom, aqui, um aumento da inflação pode gerar mais investimento. Então, alguém pode falar isso aqui. Aqui é para ser positivo. Então, você olhou no passado, você viu que nos momentos em que a inflação subiu, o investimento também aumentou. Então, você simplesmente constatou esses fatos e você descreveu. E você não está dizendo, a gente tem que fazer alguma coisa sobre isso, tem que taxar, tem que proibir, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, é bom, é ruim. Você não está fazendo, só está dizendo, as duas coisas parecem estar correlacionadas. Na segunda afirmação, seria útil deixar a inflação subir um pouco para aquecer a economia. Então, essa coisa que você ouve muito em épocas de desemprego, aquela curva de Phillips. Então, repara que o seria útil é a gente deveríamos, o governo deveria. Eu estou recomendando, estou fazendo uma recomendação de política que o governo... Então, é normativo. Então, às vezes não é tão clara a diferença entre os dois, mas se cair em prova isso aqui e eles fizerem uma pergunta assim, geralmente vai ficar bem claro, bem claro. Uma é totalmente descritiva, isenta de valores, e a outra vai algum lugar você pode enfiar a palavra deveria. Eu recomendo, né? Seria importante, seria bom, aumentaria a eficiência. Segundo desses pontos meio avulsos que tem nessa parte, economia é uma ciência, que pretensão, ciência não é isso, ciência é quem usa jaleco branco e trabalha com tubo de ensaio, né, ou em laboratório. Mas economia é uma ciência, ciência simplesmente quer dizer que você está observando os fatos, fazendo uma hipótese, usando lógica ou matemática, lógica, algum pensamento encadeado, e chegando chegando a hipóteses, confrontando aquilo com os dados, e aí refutando ou não refutando sua teoria. Então, isso que é uma ciência. E a economia é cheia dessas questões controversas, né? Que é, em parte, o que torna a economia interessante. Então, esse que eu falei, eu botei 4 exemplos das maiores controvérsias que tem. Esse do salário mínimo sempre pegou fogo. Assim, quando eu falo controverso, assim, aquilo que você vai no Twitter ali, daqui a pouco todo mundo brigando sobre aquilo ali, xingando um ao outro. Tem os que acham que o salário mínimo, se você aumentar, é bom para o trabalhador, outros dizem que é ruim para o trabalhador porque gera desemprego. E não tem como resolver. Se diria, poxa, então vamos pegar os dados e resolver, mas não tem. Acaba envolvendo ideologia e, hoje em dia, polarização. Mas, em parte, isso torna interessante. Então, esse do salário mínimo, até hoje, desde a década de 70, tem essa briga entre economistas, mas eu acho que a maioria dos economistas já está começando a aceitar que, na maioria das condições, o aumento do salário mínimo é bom para o trabalhador e não gera tanto desemprego assim. Outro, para reduzir a criminalidade, introduz a pena de morte. Peraí, isso não é da seara de economistas, isso é legal e penal. Não, economia é sobre decisões. Então, decisão de se um estado, um município, um país, que nos Estados Unidos cada estado faz diferente, opta de banir a pena de morte ou não. E o interessante disso é que não tem solução, você não consegue resolver isso. Assim, bom, se é uma ciência, deve ter uma verdade. Não tem uma verdade. É um debate contínuo. Só vou falar os outros dois. Um aumento do gasto do governo tiraria o Brasil da recessão. Você ouve muito, especialmente quando o desemprego está alto, quando está numa recessão, pessoas dizendo o governo deve resolver isso, o governo deve gastar mais. Isso é extremamente polêmico. O aumento das tarifas de importação seria benéfico para o país. Se a gente proteger a indústria nacional, vai gerar emprego aqui no Brasil e comércio internacional.
você deixa os chineses roubar todos os nossos empregos, os americanos roubarem nossos empregos. Isso é incrivelmente controverso. Né? Quem é mais liberal acha que o comércio internacional é um jogo de soma positiva, e quem é mais protecionista acha que deve proteger. Então, como é que a gente resolve? Como eu falei, a gente não resolve essas coisas. Em ciência, você nunca resolve nada, não tem a verdade absoluta. Mesmo em física, mesmo em outras coisas, você tem a teoria que ainda não foi refutada. Ela não foi refutada ainda, mas que nem um campeão de boxe, elas têm que estar abertas a desafios periódicos. A qualquer momento alguém pode vir com outra teoria e desafiar. E aí como é que se julga, então? Um jogo de boxe, você põe eles no ringue e vê quem é que ganha. Com teorias, você usa um método científico. Você pega os dados e testa as teorias que saem de cada uma das hipóteses que saem de cada uma das teorias. E se os dados refutarem aquelas hipóteses, daí a teoria tem que ser reformulada, ou jogada fora ou reformulada. Então, é isso que está por trás de economia. Economia, a gente faz isso. As pesquisas que eu faço, as pesquisas que eu faço, as coisas que eu escrevo, os papers, os seminários que a gente dá, é exatamente isso. Vai um dia no departamento de economia que tem um seminário, você vai ver isso. Alguém vai chegar lá, vai apresentar um trabalho que eles escreveram, vão fazer alguma afirmação, mostrar os fatos utilizados, fazer alguma afirmação e dizer, eu acho que é por isso, por isso, por isso, e aí todo mundo na plateia vai ficar tentando provar ele errado. Dizer, sim, mas os dados em outro lugar foi diferente, e esse é o processo científico pelo qual você tenta resolver ou refinar essas teorias. Tá. Então, bom, com isso acabamos essa parte aqui. Eu já tinha pensado pelo cronograma, eu já devia entrar na parte de escolha, mas vamos deixar isso para a próxima aula, então, porque já deu 1h15, é mais ou menos o comprimento que eu quero para cada uma dessas aulas, senão fica muito brutal online. Mas onde é que a gente vai agora? Até agora está tudo meio solto, né? Você notou uns conceitos aqui, e assim que eu começo a falar de uma coisa, já mudo para outro assunto, e depois, especialmente esse final, análise positiva, economia é uma ciência, etc. A partir de agora, nós vamos entrar numa parte que é mais analítica. Então, vamos ver um modelo de escolha. A gente vai... Então, vocês já podem ir adiantando, fazendo essa leitura lá no Monkey, é só seguir nessa parte onde a gente está, e a gente faz isso na próxima aula. Alguém tem alguma pergunta aqui sobre isso, sobre o curso, sobre qualquer outra coisa? Então, tá bom. Então, paramos aqui. Mais ou menos daqui 1 hora, o vídeo vai tá colocado lá. E eu vou tentar, eu fiquei de fazer isso, eu vou mandar para vocês a ementa do curso. Tem uma ementa, que tem um monte de informação ali, inclusive bibliografias e outras coisas, que a coordenação fez. Talvez já esteja em algum lugar com os monitores disponibilizados, mas eu vou mandar de qualquer jeito para vocês, que é sempre bom ter mais informação. A aula fica gravada na plataforma Zoom? Não, a aula está no YouTube. Deixa eu botar no link aí de novo o canal do YouTube, onde é que está? Deixa eu pegar aqui, eu vou botar lá. Tem uma playlist no YouTube, porque a plataforma Zoom, como são muitas aulas, fica muito pesado, eu achei melhor no YouTube. Deixa eu pegar aqui. Então tá aí, eu botei no chat aqui, essa é o canal do YouTube onde estão as aulas. Então, cuidado que tem as outras aulas que eu dou também estão lá em outras playlists, então você não entre na errada. Inclusive eu acho que tem introdução à economia do semestre passado. Se você achar que minha aula, que eu enrolei muito na minha aula, talvez semestre passado eu dei melhor, você pode olhar lá, mas em geral vocês vão querer ver desse semestre. Então tá bom, até segunda-feira então.